Você consegue separar o artista da pessoa? Por exemplo, se você tem um ídolo, seja ele cantor, jogador de futebol, ator, e daí ele comete um dos crimes que você mais abomina, você continua sendo um fã ou desconsidera todo o talento da pessoa por causa das suas ações? Esse é um assunto complicado, não é? E que vem sendo debatido nos últimos tempos, principalmente por causa dos escândalos que aconteceram em Hollywood. Mas não pense que isso é algo incomum. Na verdade, existem muitos cantores que já morreram e que fizeram coisas terríveis na vida pessoal. Eu sou Ivan Lima e vamos saber quem são os músicos que tinham uma vida pessoal repleta de problemas. Por onde começar? Acho que pode ser falando do grande Johnny Cash. Há muitas coisas boas para falar do cantor, principalmente sobre o quanto ele era talentoso. Porém, o livro de Vivian Liberto, a primeira esposa de Cash, faz revelações intrigantes sobre o casal. Ela detalhou como continuou amando o marido, mesmo com o uso de drogas e os casos com outras mulheres, incluindo June Carter. Com Vivian, ele teve 4 filhas, e foi ela quem as criou, e esteve com as meninas por toda a vida. Mesmo assim, Cash deu todo o crédito a June Carter, que tempos depois se tornou sua segunda esposa. E não pense que o casamento com June foi às mil maravilhas. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme Johnny e June, verão que June também sofreu muito com o relacionamento, principalmente por causa dos abusos de drogas e álcool. Mas os problemas criados por Cash não são nada em comparação aos outros casos que eu vou contar. Elvis Presley é um grande exemplo. Você sabia que ele tinha a fama de ser louco por meninas menores de idade? Então, de fato, Elvis teve um importante papel na música. Ele era tão talentoso que, com 21 anos de idade, já era muito famoso e tinha milhares de mulheres caindo a seus pés. Porém, de acordo com uma biografia do cantor, Elvis gostava mesmo era de mulheres bem mais jovens, especificamente mulheres que tinham cerca de 14 anos. A biografia diz que em suas turnês, Elvis costumava encher seu ônibus de garotas bem mais novas e brincar de fazer cócega e guerra de travesseiro. O que acontecia nessas brincadeiras, talvez a gente nunca descubra. E nem precisamos aprofundar muito na vida do cantor para perceber isso. Sua esposa, Priscilla Presley, tinha 14 anos e Elvis 24, quando eles se conheceram. Os dois se relacionaram às escondidas por muitos anos, até que finalmente se casaram e tiveram uma filha. Por falar nisso, existe também um boato de que Elvis tenha se negado a ter relações com Priscilla porque ele era incapaz de fazer amor com uma mulher que tinha tido filhos. A própria Priscilla já revelou que Elvis gostava mesmo era de mulheres virgens. Bom, seguindo a linha de grandes cantores, também podemos citar o caso de Frank Sinatra. Talvez não seja do seu tempo, mas Frank Sinatra era icônico em cima do palco. E assim como qualquer outra pessoa, ele tinha defeitos. Tinha um temperamento estranho. Parece que ele costumava ficar de mau humor, ser uma pessoa azeda e que se metia em diversas confusões. Por falar nisso, poderíamos citar uma lista enorme de brigas em que Sinatra se meteu. Em algumas delas, pessoas se machucaram gravemente. Por exemplo, em 1948, ele deu um soco em um repórter que tinha feito uma pergunta indiscreta. Em outra ocasião, ele jogou um telefone na cabeça de um empresário e acabou ferindo o homem gravemente. Ele também tinha o histórico de quebrar uma enorme quantidade de coisas, geralmente em seus ataques de raiva. Certa vez, ele jogou uma TV com defeito pela janela do hotel em Las Vegas. Em outro episódio, Sinatra quebrou o rádio de um carro quando começou a tocar a música Light My Fire, do The Doors. Eventos assim costumam acontecer quando você só quer que as coisas fiquem do seu jeito. Steven Tyler
é um cantor talentoso, muito conhecido por ser vocalista da banda Aerosmith. E ele também tinha uma história macabra, onde forçou uma garota a fazer aborto. O ano era 1973, quando uma garota chamada Julia Holcomb, de 14 anos, conheceu Steve Tyler, de 27 anos. Quando ela fez 16 anos, os dois resolveram se casar. Mas ela ainda não tinha idade para isso. E Steve teve que pedir para sua mãe conceder a guarda de Julia para ele. Em 1975, a relação dos dois acabou rendendo uma gravidez. Porém, Steve pressionou a garota para abortar quando a criança estava com 5 meses em gestação. E no fim das contas, Julia aceitou a proposta e acabou abortando. Depois disso, ela teve pouco contato com Steve Tyler. Ela voltou a morar com os pais e ele voltou a ser uma estrela do rock. O curioso é que no ano passado ele criou uma casa de acolhimento para garotas que sofreram abuso e conseguiu arrecadar cerca de 2,4 milhões para a instituição, durante um evento de gala. Em relação ao saudoso Chuck Berry, ele também tinha seus podres. Não é segredo que ele ajudou a moldar o rock and roll, mas quando ele morreu, em 2017, muita gente disse que ele era um homem orgulhoso e difícil. Certa vez, ele deu um soco na cara de Keith Richards, do Rolling Stones, por apenas ter tocado em sua guitarra. Mas os problemas de Chuck começaram bem antes. Quando adolescente, ele ficou 3 anos preso em um reformatório por roubar carros e cometer assalto à mão armada. O tempo passou e Chuck Berry só foi preso novamente quando tinha 36 anos. Nessa ocasião, ele violou uma lei que proibia levar uma mulher além das fronteiras estaduais. Lembrando que a mulher, no caso, se tratava de uma garota de 14 anos. Ele foi condenado a pegar 3 anos de prisão, mas foi solto após 20 meses, depois que o juiz que estava tratando o caso fez comentários racistas. Em dezembro de 1989, Berry foi acusado de filmar mulheres no banheiro de um dos seus restaurantes. No mês de junho do ano seguinte, suas propriedades foram invadidas, com a polícia encontrando armas, maconha e os vídeos em questão. Mesmo sendo um artista magnífico, suas ações acabaram manchando seu legado. James Brown é reconhecido como um dos cantores mais influentes do século XX na música mundial. Foram mais de 100 milhões de álbuns e, para muitos, é um dos maiores artistas de todos os tempos. Mas ele também tinha seus defeitos. A filha do cantor, Yama, lançou um livro em 2016, relatando suas memórias em relação ao pai. O livro conta a história de uma garota que cresceu em uma família em que o abuso doméstico era algo completamente normal. Ela diz que, embora ele nunca tenha, de fato, feito algo com ela, Yama cresceu com muito medo do pai. Em um dos casos, ela disse que viu sangue jorrando do rosto da sua mãe enquanto ela continuava sendo agredida por James Brown. Em 2004, Brown foi preso por agredir a esposa, que acabou indo parar no hospital. Ele também teve uma enorme quantidade de filhos, que conforme os anos iam passando, mais e mais pessoas começavam a apresentar prova de DNA de que Brown era o seu pai. Em 2005, uma mulher acusou Brown de um estupro, que teria ocorrido em 1998, mas o caso foi recusado por causa do tempo que já tinha ocorrido. E que tal falarmos de John Lennon? Ele foi o vocalista de uma das bandas mais famosas de todo o mundo. E além de cantor, Lennon também era ativista da paz. Quando pensamos nele, dificilmente alguém pode imaginar que ele fazia algo de errado. Mas diferente disso, Lennon tem muitos casos que mancham sua história. Primeiro, podemos dizer que ele abandonou Julian, seu filho, quando o garotinho estava com apenas 5 anos de idade. Como o próprio Julian disse, Lennon basicamente apagou o garoto da sua mente, dando a Cynthia, mãe de Julian, dinheiro suficiente para a escola e roupas, e nem um centavo a mais. Mas talvez
esse abandono tenha sido bom para Julia. Segundo já foi relatado em vários sites, enquanto estava com Cynthia, Lennon levava um relacionamento abusivo, onde agredia Cynthia verbalmente pelos motivos mais bestas e fazia uso excessivo de drogas. Mas talvez a coisa mais estranha vindo de John Lennon é o fato dele ter confessado que tinha batido em suas mulheres. Em uma entrevista da Playboy de 1980, ele admitiu que costumava bater nas suas mulheres. O ser humano tem atitudes muito estranhas. Seja ele quem for, não é? Será que algum dia saberemos quem somos? Enquanto isso não acontece, vamos olhar para o outro para ver as nossas escolhas. Por hoje é isso. Um grande abraço.